Você já preencheu aquele formulário que todo banco e corretora faz para definir o seu perfil do investidor? Aquele monte de perguntas sobre a sua experiência com investimento, aversão a risco e tudo mais? E se eu te dissesse que esse formulário não é de fato o que define o seu perfil de investidor? Bom, vou te explicar, tá? Porque é um tema um pouco polêmico. O perfil do investidor, também chamado de suitability, ele foi criado para determinar o grau de tolerância a risco de cada pessoa. Até aí tudo bem, mas ele tem um grande problema e olha, impacta todo o mercado financeiro. O que acontece é que essa análise é limitada. Ele leva em consideração a questão comportamental, a questão de como o investidor se sente, mas ele desconsidera uma outra questão relacionada ao risco, que também é muito importante. Hoje, a tolerância ao risco, ela leva em consideração especificamente a questão comportamental de como o cliente se sente com relação aos seus investimentos. Só que a maioria das pessoas, elas não são especialistas em investimentos. Então, claro, a maioria das pessoas não vão se sentir confortáveis, não vão se sentir ok em ver o seu dinheiro oscilar, em ver o seu dinheiro ter um rendimento negativo durante um período de tempo. É por isso que, com relação à tolerância a risco, existe também uma questão técnica que precisa ser avaliada com relação aos investimentos do cliente. Vamos dizer que o seu perfil de investidor deu conservador, você respondeu conservador como você se sente em relação aos seus investimentos e que por isso você teria que colocar basicamente, vamos pegar um exemplo aqui, 100% do seu dinheiro em ativos com liquidez, ou seja, que você pudesse ter acesso a qualquer momento. Agora, vamos parar para pensar. Digamos que, aprofundando um pouco mais no objetivo, no planejamento financeiro desse cliente, a gente percebe que o principal objetivo desse caso aqui, desse cliente, ele quer aposentar e ele quer fazer isso daqui a 20 anos e ele gostaria de colocar todo o dinheiro dele para esse objetivo de aposentadoria. Então, se o cliente ele tem clareza de que ele quer alocar boa parte do seu dinheiro para aposentadoria daqui a 20 anos, mas no perfil de investidor dele comportamental de conservador, ele pode se entender que em alguns ativos para esse objetivo de aposentadoria, ele pode assumir um pouquinho mais de risco, porque tecnicamente falando, aqui na parte técnica, existem ativos que a longo prazo vão render mais do que ativos com liquidez. Mas o cliente precisa entender isso na prática. E muitas vezes, até os profissionais ensinam isso para o cliente, mas ensinam de uma forma muito vaga e o cliente acaba não compreendendo de fato o que significa essa diferença da tolerância ao risco comportamental da parte técnica. Então a grande solução é que o investidor precisa entender essa diferença, precisa entender que a tolerância ao risco existe a questão comportamental e a parte técnica. E os profissionais também que trabalham atendendo seus clientes na parte de investimentos precisam saber explicar isso, precisam se qualificar. Mas a grande questão é que as instituições e as empresas que hoje têm esses profissionais que atendem o seu cliente não ligam muito para isso, acham que o formulário de suitability ele é meramente um formulário a ser preenchido rapidamente, quando na verdade deveria estar sendo muito mais profundo e uma conversa muito maior com o cliente ali no início, criando um vínculo, fazendo com que de fato haja uma relação entre o profissional e o seu cliente. E ao final o cliente entender essa oscilação de investimentos de longo prazo e entender que comportamentalmente ele pode se sentir de uma forma, mas tecnicamente existem outras soluções. Você já parou a pensar qual é o seu real perfil de investidor?